no alto. Tá bom. Então, vamos começar aqui, então. Hoje começa assunto novo, em que a gente fechou a parte de mecânica, então a gente terminou de estudar o movimento das coisas, né? A gente estudou mecânica, dentro de mecânica, cinemática e dinâmica, e agora a gente vai passar a estudar física térmica. Vamos falar dos conceitos de calor e temperatura hoje. E sobre como que a gente sabe deles no dia a dia e o que é verdade, o que a gente pode falar ou não sobre eles, segundo o que a gente já sabe, né? Então, física térmica. Física é a ciência que estuda os fenômenos da natureza, em geral, e tenta explicar eles, né, de uma forma que faça sentido com menos elementos possível. E a física térmica estuda estuda fenômenos da natureza que tenham a ver com temperatura e calor. Essas duas coisas estão relacionadas, mas elas não são a mesma coisa. E aí, onde que isso é usado no dia a dia ou usado para fazer, né, para fazer as coisas? No dia a dia, o exemplo mais claro, né, de onde que a física térmica entra é na climatização dos ambientes, ou seja, quando você tem que deixar um ambiente frio ou um ambiente quente, usando um ar-condicionado, ou um ventilador, que eu estou usando agora, ou um aquecedor quando está frio. Então, essas máquinas funcionam baseadas no que a física térmica estuda e o que ela diz como que ela diz que funciona troca de calor e de temperatura. Na cozinha, a gente tem vários exemplos disso. Então, para cozinhar o tempo todo, a gente usa, sabendo ou não a física térmica, a gente usa o fato de que como que ocorre a transferência de calor, por exemplo, saber quais panelas são melhores, quais aquecem melhor, quais cozinham melhor os alimentos sem queimar, esse tipo de coisa, por exemplo. Ou objetos na nossa cozinha que são usados para mudar a temperatura dos objetos, como a geladeira para esfriar, ou o fogão e o micro-ondas para esquentar. E nossa sensação de frio e quente do ambiente, né, que a gente está, em geral. É o que a gente vê, então, no clima, né, mesmo, o tempo, o clima lá fora, né, a sensação que a gente está sentindo de quente ou frio. E a gente fala muitas vezes que está calor, por exemplo. Está calor. Aí a gente vai ver que, na verdade, não está tão certo, segundo a física, né, pelo que calor significa na física, falar que a gente que está calor. Porque calor não é uma coisa que tá, é uma coisa que passa. Então, vamos dar uma olhada nisso. Então, vamos falar o que são os conceitos de temperatura, o que é temperatura e o que é calor. Aí, eu acho que vocês já perceberam que toda vez que uma coisa é uma medição e ela tem uma unidade, eu coloco assim, desse jeito, em vermelho e ponho dentro desses... Eu ponho dentro dessas chaves, né? E aí, a gente já sabe que eu coloquei aqui do lado. O que é a temperatura? E a temperatura vai ser uma quantidade escalar, de novo. Não vai ser vetorial, vai ser escalar, só um número, que pode ser medido em grau Celsius, pode ser medido em grau Kelvin, pode ser medido em grau Fahrenheit, que é o que eles usam lá nos Estados Unidos. O que a gente está mais acostumado é o grau Celsius. É assim que a gente mede a temperatura, por exemplo, do ambiente. Quando a gente vê a previsão do tempo, é essa temperatura que eles falam. Vai ter temperatura mínima e temperatura máxima hoje. O que é temperatura? Temperatura é uma grandeza física que mede o grau de agitação das moléculas. Então, lá em química, vocês devem ter visto que, bom, todo material, toda matéria é formada de moléculas que são formadas de átomos. Então, toda vez que se você colocar, né, um microscópio que aumenta muitas vezes, você poderia enxergar que
qualquer objeto é formado por átomos, por moléculas, cada molécula dessa tem vários átomos, e que tem bastante espaço entre elas, mesmo em coisas maciças, tipo essa mesa de madeira, né? Tipo o meu computador, apesar de ele parecer maciço para mim, se eu olhasse e olhasse com uma e aumentasse, né, a resolução, eu conseguiria ver que existe bastante espaço entre os elementos que formam isso aqui que eu estou vendo. Né? Tem mais espaço vazio do que preenchido. Então, todo o material é formado de moléculas, e essas moléculas estão se movendo. Então, por exemplo, se você tem o ar que está ao seu redor, né, na atmosfera, você tem uma noção que as moléculas estão se movendo. Por exemplo, quando você sente vento, né? As moléculas estão vindo todas na sua cara e tal. Não sei se vocês viram lá em química, mas a gente sabe, né? Sabe da vida que existe oxigênio no ar, porque o oxigênio é o que a gente respira e é um gás. Ele é formado de moléculas que tem 2 oxigêniozinhos, é O2, gás oxigênio. Um oxigênio é um átomo, aí a molécula do gás oxigênio são 2 átomos de oxigênio. Tá? Aí, mas tem mais ainda nitrogênio. E o ar que está ao nosso redor, né, apesar de que a gente não vê porque ele é muito rarefeito, tem poucas moléculas, assim, tem muito espaço entre elas, elas estão em constante movimento, como se fosse um líquido. Então, você pensa na água. A água é um líquido que só tem moléculas de água. E elas estão em constante movimento. Temperatura de um objeto é um número que mede quão agitadas as moléculas estão. Cada uma das moléculas vai ter, por exemplo, uma velocidade. Então, você trata ela como se fosse uma bolinha com uma velocidade. O quanto de agitada que ela está, né? Quão rápido que ela está se mexendo, por exemplo, é o que a temperatura mede. Já o calor é energia. É uma forma de energia, mas é uma energia específica. Então, na aula passada, a gente viu que energia é o que pode realizar trabalho. Já vou mostrar isso para vocês. Mas vamos definir aqui o que é calor. Calor é a transferência de energia térmica de algum objeto para outro. Então, transferência de energia térmica. Como assim? Todo objeto vai ter uma energia térmica, que é justamente, ele tem aqui as moléculas dele, né, interiores a ele, que tem uma certa velocidade, cada uma delas tem velocidade, elas estão andando todas doidas assim, pensa num gás, por exemplo, ou num líquido. Então, tem lá todas as moléculazinhas. E o fato de que essas moléculas estão se movendo significa que tem uma energia lá. Qual energia? A gente já falou. A gente falou que toda coisa que tem movimento tem uma energia, que é a energia cinética. Lembra? mv² dividido por 2. Então, cada uma das moléculas tem uma energia cinética. E, então, cada objeto que é feito de moléculas se movendo, ele tem uma energia total que é a soma de todas as energias cinéticas das moléculazinhas. O calor não é essa energia. O calor, a gente só chama de calor quando é energia transferida. Então, o corpo tem uma energia térmica, que a gente só chama de energia térmica, está guardada nele. Quando ele transfere essa energia para outro objeto fazer outra coisa, aí a gente chama de calor. Calor é transferência. Então, vou dar exemplos. Mas antes, como eu falei, vamos falar das unidades. A temperatura pode ser medida em graus Celsius, Kelvin, Fahrenheit e tem outras temperaturas, né? Tem outro jeito de medir temperatura que foram feitos, mas eles são basicamente... sabe quando a gente quer medir posição e você tem uma régua e o zero dela está aqui? Se você mudar a régua de lugar, a posição vai mudar, né? Vai ser outra.
mas são só jeitos diferentes de você medir a posição. Cada escala de temperatura que a gente usa para dizer qual temperatura que um corpo está, é só como se fosse você mudando a régua da temperatura do lugar. Então, todos eles descrevem o mesmo tipo de coisa, mas você está mudando onde é que está o zero, por exemplo. Principalmente isso. E a unidade de calor, como calor é energia, tem a mesma unidade de energia, que é o que a gente já comentou, joule e também caloria. Por isso caloria chama caloria, né? Porque ela é a unidade de calor, na real, é mais usada para falar de calor. Então tá, mas eu tinha falado para vocês que energia é aquilo que consegue realizar o potencial de realizar trabalho. Então, dizer que uma coisa tem energia significa dizer que ela tem potencial de realizar trabalho. Então, como que energia térmica realiza trabalho? Uma coisa está quente. Realizar trabalho é fazer uma força num objeto e fazer ele se deslocar, né? Aí eu posso dar um exemplo, né? Um exemplo de como que calor, ou como que, na verdade, energia térmica pode transformar em trabalho. Toda energia é a capacidade de fazer trabalho, né? Então, aqui, ó, um vídeo do Manual do Mundo. Para quem não conhece o Manual do Mundo, é um canal super famoso no YouTube, em que ele faz vários experimentos, explica várias coisas de física legais e de outras matérias também. E aqui ele vai fazer um motor movido a uma vela. Vocês estão ouvindo o áudio? Não? Ah, mas não tem problema não. Olha só o que ele está falando aqui, que eu vou explicar. Olha só o que ele fez. Ele pegou uma vela e cortou ela para ter o fiozinho dos dois lados da vela. E acendeu a vela dos dois lados. Ficou uma vela com 2 foguinhos acesos. Tá? E aí, olha só o que acontece quando ele põe um palito de dente no meio da vela, fura a vela e põe 2 copos assim. Opa! Hoje, depois de muita ralação, de muito sofrimento, de um longo caminho... Não é isso que tá aparecendo para mim aqui, não? Bombril. Para isso eu vou usar um pedação de bombril. Então eu vou entortar aqui para baixo e a mesma coisa do outro lado. Pedindo. Agora você pode ver que eu tenho uma espécie de um U de clipe e ele tá um pouquinho para fora dos 2 furos. Eu tenho que fazer agora uma curvinha aqui e fazer encaixar os ferrinhos nesses 2 furos. Mais ou menos assim. Vou fazer uma curva aqui em formato de U. Rapidinho. Você pode ver que agora... E eu preciso fazer um furo a 90 graus do parafuso, desse jeito que você... E finalmente, quando você tiver uma pecinha que está nessa posição, sobraram só 2 marquinhas aqui, que eu vou dobrar 90 graus para fora. No final, a gente tem uma peça que tem esse movimento aqui. O 6º passo é montar a parte superior do motor. Eu vou fazer isso usando mais uma latinha de alumínio, que eu já cortei a parte de cima e já tirei a rebarba também. Eu vou precisar fazer 2 furos aqui na parte de cima da latinha. Hoje, depois de muita... Deixa eu só... Será que agora de alumínio, que eu já cortei a parte de cima e já tirei a rebarba também. Eu vou precisar fazer 2 furos aqui na parte de cima da latinha e eu vou fazer isso. Tô aqui ainda, só sair e vou voltar. E aí? Não sei o que aconteceu não, mas vou compartilhar de novo. Não.
A câmera que tá ligada é a minha. É porque eu tô com eu tô com um tablet, né? E o computador. Então, eu acho que é só a minha. Pronto. Ó. Tá vendo o que acontece com a vela? Ela começa a se mover. Do nada. Do nada não, né? Olha aí, gangorra de vela. Ah, sua câmera estava ligada. Tudo bem. Já conseguiu ajeitar aí? Tá, e agora tem o carinha do Manual do Mundo aqui falando. Mas olha só, o que está acontecendo? Eu estou transformando a energia que vem do fogo, que é calor, em energia mecânica. Por quê? Está se movendo. O negócio está se movendo, está se transformando em energia cinética. Então, esse é um jeito de fazer trabalho, por exemplo, usando calor, porque você vê que está sendo feita uma força e um deslocamento. Qual que é a força? É o peso, na real. Então, como é que funciona essa vela? Ó, pois é um pouquinho perigoso. Então, não recomendo vocês fazerem em casa, ao menos que vocês estejam com a ajuda de algum responsável e tal. Mas ele colocou aqui em cima de uma banca de granito, em cima de um outro objeto, longe de coisas que pegam fogo, assim, e ligou a vela dos dois lados. Então, o que acontece é que a vela, basicamente, a vela vai derretendo a parafina, né? O fogo vai derretendo a parafina da vela. E aí, quando ele derrete o suficiente um lado da vela, ele fica mais leve, porque tem menos, cai no chão, né? A parafina, o líquidozinho. Então, fica mais leve, ou seja, o peso é menor e o peso fica maior do outro lado. Então, a gangorra desce. Do mesmo jeito que funciona uma gangorra. E aí, só que quando desce, a vela queima mais, porque ela tá mais. O fogo fica tocando mais quando tá embaixo. E aí, queima de um lado, derrete, fica mais leve, aí agora esse lado sobe. E ela fica fazendo esse movimento assim até a vela terminar. Tá vendo? Ó, a parafina derrete quanto mais a vela tá inclinada assim. Então, esse é um jeito, por exemplo, de transformar energia térmica em trabalho. Um outro jeito é o jeito que um motor de carro funciona. Porque para girar as rodas dele, né, que é o trabalho que ele faz, ele usa o combustível aquecido. Quando você aquece o combustível, ele aumenta de tamanho, a gente vai dar uma olhada nisso. E ele consegue mover, fazer um movimento que mexe o motor, que mexe as rodas. Então, é um jeito também de usar energia térmica para fazer trabalho. Portanto, energia térmica e calor são energias mesmo, porque essa é a definição de energia. Potencial de realizar trabalho. Beleza. Então, exemplo de temperatura de objetos. Algumas temperaturas importantes, digamos assim. A gente tem essa noção de que os objetos derretem quando eles estão quentes o suficiente e eles congelam quando eles estão frios o suficiente. E isso tem a ver com a temperatura. Então, todo material tem uma temperatura de congelamento e vai ter uma temperatura também de ebulição, que é a temperatura que ele ferve, né? Então, olha aqui, algumas temperaturas medidas em graus Celsius, né? Que é o grau de temperatura que a gente está acostumado, a medida. Você tem aqui a temperatura que a água ferve, 100 graus Celsius. A temperatura que a água congela, 0 graus Celsius. Você tem, por exemplo, a temperatura que o hélio ferve é muito menor, é menos 200 Celsius. Muito frio. Dá para ver que... E isso é quente o suficiente para ele entrar em ebulição. Em comparação com a água, é muito menor, né? É muito mais levinho. Aí, o mercúrio, para ele entrar em ebulição, ele precisa ir para uma temperatura bem maior, 400 aqui. O alumínio, então é tudo, ó, fusão, ebulição, são mudanças de estado das coisas, da matéria, dos materiais. Então, o negócio funde quando ele
transforma em líquido, né? Então, para o alumínio transformar em líquido, você tem que aquecer ele até ele ficar com uma temperatura de mais ou menos 600 graus Celsius, que é bastante. Uma chama, né, um fogo de um maçarico tem mais ou menos uma temperatura de entre 800 e 900. O filamento de uma lâmpada incandescente, que são aquelas lâmpadas que esquentam, né, bastante, estão aqui entre 2.000 e 3.000 graus. E a superfície do Sol está aqui entre 5.000 e 6.000 graus Celsius, mais ou menos. E aí, só para a gente ter uma noção. Então, temperatura, como eu falei antes, é uma propriedade que o objeto tem, que ele está com essa temperatura. Assim como o ambiente que a gente está numa temperatura, a gente está a uma temperatura 36 graus, que a gente mede com um termômetro. Então, é uma coisa que você está nela, você tem essa propriedade. Então, a gente sabe que a gente precisa aquecer a água para ela virar vapor. E sabe que a gente precisa esfriar a água para ela virar gelo, né? A gente tem que colocar na geladeira. Por quê? Como que isso está relacionado com a temperatura? Por que temperatura, que eu falei que é só agitação das moléculas, o que isso tem a ver com quente e frio? Com a sensação de quente e frio. Então, quando você tem, por exemplo, um bloco de gelo, está em estado sólido. Então, o que isso significa microscopicamente para as moléculas que estão ali? Você tem moléculas que estão juntinhas e organizadinhas e com pouca velocidade. Elas não estão tendo muito movimento. Elas têm um movimento bem pequenininho, mas elas basicamente ficam nos mesmos lugares. Então, aqui eu desenhei, por que eu desenhei, que eu fiz o desenho assim, né? Porque eu estou falando da água. Não sei se vocês estudaram lá na química, mas a água tem essa fórmula aqui, H2O, que significa que ela é composta por um átomozinho de oxigênio e 2 átomozinhos de hidrogênio. Mais ou menos assim. Por isso que eu desenhei desse jeito. Então, isso aqui é uma molécula de água. Ela é composta por 3 átomozinhos. Água é sempre o mesmo tipo de coisa, independente se ela é gelo, se ela é líquida ou se ela é gasosa, ela é sempre o mesmo tipo de molécula, é sempre a mesma coisa, que é essa daqui, H2O. Então, qual que é a diferença entre gelo, água e vapor? A diferença é justamente como é que as moléculas estão e o quão rápido elas estão. Se você tem o gelo, significa que você está numa temperatura baixa. A temperatura que é 0 graus Celsius, como eu falei, é a temperatura que o gelo derrete. Então, se tem água e tem gelo, é porque está a 0 graus. Se tem os dois convivendo ao mesmo tempo. Significa que a temperatura é baixa, significa que as moléculas se movimentam pouco e elas se juntam mais. Elas estão mais espremidinhas, mais juntinhas e organizadas. Quando a gente vai aquecendo o gelo, ele derrete primeiro e ele vira líquido. E quando o estado líquido da matéria é mais uma coisa parecida com isso aqui. Então, você vê, eu aumentei essas setinhas estão representando a velocidade que cada molécula tem. E aí a gente tem o quê? A velocidade das moléculas é maior. E quanto maior a velocidade que elas têm, também aumenta o espaço entre elas. Porque se elas estão mais rápidas, elas conseguem percorrer mais espaço antes de colidirem com uma outra molécula, por exemplo. Então, uma coisa que tem que vai sendo aquecida e as moléculas vão ficando mais rápidas, ela vai ocupar um espaço maior, porque vai ter mais chance de ter mais espaço vazio aqui entre elas. Então, esse quadradinho é como se eu estivesse olhando um pedaço desse tamanho aqui, um pedaço desse tamanho aqui, e também vamos olhar um pedaço desse tamanho aqui. Tá? Como se fosse isso, assim. Você olha microscopicamente lá, água líquida, é isso que está acontecendo. Quanto mais você vai aquecendo a água, mais ainda as moléculas vão ganhar velocidade. É isso que significa temperatura. Então, a temperatura aumenta. E mais elas vão
mais elas vão ficar espalhadas até que finalmente vai chegar em um ponto em que vai mudar de fase de novo e o negócio vai se transformar em gás. Isso aqui eu estou dando o exemplo da água, mas isso daqui acontece para todos os elementos. A diferença, para todas as substâncias, a diferença é que acontece em temperaturas diferentes. Para a água, o gelo, ela congela a 0 graus Celsius e ferve a 100 graus Celsius. Então, quando você tem um vapor, assim, uma representação seria assim, ó. Você vai ter mais espaço ainda entre as moléculas, né? Mais espaço ainda, porque elas vão estar super rápidas. E significa que o vapor também vai ocupar um espaço maior, porque tem mais espaço vazio, né? Ele vai ser menos denso, que a gente fala, mas não precisa se preocupar com densidade, né? Tá bom. Então, isso, a escala de graus Celsius, ela foi definida pensando nisso. Ela falou assim, eu quero um jeito de medir a temperatura. Eu vou dizer que a minha temperatura 0 é quando a água derrete, o gelo derrete, ou a água vira gelo, né? Tanto faz, numa direção ou outra. E vou dizer que a temperatura 100 é a hora que a água evapora, que ela entra em ebulição, né? Que ela ferve. Tá. Aí eu vou dividir esse espaço do meio em 100 divisões, de 0 a 100, né? Em 100 divisões iguais, e essa vai ser a minha régua de temperatura. Foi assim que eles definiram a escala de graus Celsius. E as outras escalas foram definidas em relação a outros objetos e a outras substâncias. E a Celsius foi definida em relação à água. Tá bom? E aí, como que a gente mede, né? Como que o termômetro mede temperatura? Se temperatura é a agitação das moléculas, o nível de agitação, como é que a gente mede isso? Meio estranho, né? Bom, o jeito que a gente faz é o seguinte. Como eu falei aqui para vocês, quanto maior a temperatura, mais as moléculas de um material vão ficando cada vez mais rápidas e ocupando mais espaço, porque elas ficam mais espalhadas, né? Tem mais espaço entre elas, espaço vazio. Então, você pode pensar, o negócio começa a se bater quando você aquece, ele ganha mais energia, ele fica mais agitado, e ele vai aumentando porque as partículazinhas, as moléculas, conseguem ir cada vez mais longe. E o que era um líquido desse tamanho vira um gás desse tamanho. Beleza. Então, isso acontece com todos os materiais e em qualquer estado da matéria. Não precisa ser um gás para isso acontecer. Acontece no sólido, acontece no líquido. E aí tem o mercúrio. Mercúrio é um tipo de substância em que isso acontece de uma forma muito grande. O mercúrio expande muito quando ele é aquecido, porque isso também depende do tipo de material. Então, a gente usa ele para fazer termômetro. Como? A gente coloca o mercúrio, que é um líquido assim, vermelhinho assim, dentro de um tubinho bem pequeno, bem fininho, e a gente... E se você colocar ele numa certa temperatura, ele vai expandir. As moléculas dele vão ficar mais rápidas. Se você olhasse com uma lupa aqui, não uma lupa, né? Teria que ser um aumento bem grande aqui. Você ia ver as moléculazinhas dele ficando cada vez mais rápidas e ocupando um espaço cada vez maior. Como é um tubinho fininho, não consegue ocupar muito para os lados. O que vai acontecer? Ele vai subir. Então, a gente marca aqui na altura da coluna de líquido quanto que é a temperatura. Aí eu coloco um negocinho desses aqui, faço um monte de marcações e ponho na água fervendo. A água fervendo, o negócio subiu até aqui. Aí eu vou chamar isso aqui de 100 graus. A água congelou, deu bem aqui. Vou chamar isso aqui de 0 graus Celsius. E é assim que a gente mede, né? Com o instrumento mesmo. Você vai olhando a altura. Porque ele expande, dependendo da temperatura que ele está, ele aumenta a altura que ele está. Isso acontece com qualquer material, mas com mercúrio acontece de forma exagerada, que a gente consegue ver direitinho a diferença de temperatura que a gente precisa. Tá, isso foi, então, falei bastante sobre temperatura aqui. Temperatura tem a ver com pontos de fusão, de ebulição, mudanças de estrutura da matéria, de estado da matéria.
E ele também expande as coisas. A temperatura, quanto maior a temperatura, as coisas expandem porque o espaço entre as moléculas fica maior. Agora vamos falar um pouquinho de calor. A grande pergunta, né, da vida que a gente se faz é por que quando eu ponho comida quente na mesa, a temperatura ambiente, ela esfria? Por que comida fria derrete ou fica quente, né? Por que comida fria esquenta? Por que comida quente esfria? E o motivo disso é o calor. Transferência de calor, né? Sempre tem que envolver transferência. Então, por que comida quente esfria e comida fria derrete? Bom, deixa eu só ver um negócio. Tá. O calor é a transferência de energia térmica. Quando que existe transferência de energia térmica? Quando tem diferentes temperaturas entrando em contato. Então, se você pega comida quente, por exemplo, e quente significa temperatura alta, né? Se ela tá quente, sei lá, tá 50 graus Celsius. E aí você coloca ela no ambiente que tá 25 graus Celsius, o que vai acontecer? A comida vai transferir calor para o ambiente, que é o ar que está ao redor dela, né? Ou a mesa, enfim, vai transferir calor de todas as formas. E o que vai acontecer? A temperatura dela vai descer. O que acontece com tudo é que quando a coisa que tem a temperatura maior entra em contato com a coisa que tem a temperatura menor, que é o próprio ar, T menor, essa coisa esfria e essa coisa esquenta. Cada uma um pouquinho, de forma que no final as duas vão ficar com temperatura igual. Então, por que a comida quente esfria? Porque ela transfere calor para o ambiente até ficar com a mesma temperatura do ambiente. O ambiente também dá uma esquentada, né? Os dois, só que o ambiente é tão grande que, bom, ele não esquenta quase nada. E aí é o mesmo motivo pelo qual o sorvete derrete, ou coisas frias se esquentam, né? A temperatura ambiente. Porque elas estão inicialmente a temperatura menor. Aí o ambiente transfere calor para elas. Então, o que está acontecendo aqui, né? Quando uma coisa está quente, ela transfere calor para uma coisa estar fria. Mas quando uma coisa está fria, você fala o quê? Você não fala que ela transfere frio. Não existe frio, existe só calor, por enquanto. Então, você não fala, você não pode falar, o sorvete transferiu frio para o ambiente. Não é isso que aconteceu. O que aconteceu foi o ambiente transferiu calor para o sorvete. E aí, ele derreteu, tá? Então, vamos desenvolver mais isso aí. O que é frio? Frio é só a gente sentindo perda de calor. Frio não é uma coisa que você tem. Então, isso vai cair muita questão, viu, gente? Das provas de vocês, de Caltech, de Cefet. Você não transfere frio, porque frio não existe. Frio é só perder calor. Frio é perder calor. Então, o que é transferido, né? A energia que é transferida é só calor. Tá? Então, aqui, se você coloca gelo, é um outro exemplo, né, de transferência de calor. Quando você coloca gelo numa bebida, a temperatura ambiente, você diminui a temperatura dessa bebida. A gente sabe disso, a bebida fica geladinha. Então, você põe gelo, suquinho de laranja lá, fica geladinho. Por quê? Porque a bebida, se uma coisa esfria, o que aconteceu com ela? Ela perdeu o calor. Tá? A bebida, então, vai transferir calor para o gelo. E o gelo vai usar esse calor para derreter. Né? O gelo vai pegar esse calor para ele, vai usar ele para derreter. E se a bebida transferiu o calor para o gelo, ela esfriou. Porque esfriar é justamente transferir calor.
quando você transfere calor para outra coisa, sua temperatura diminui. Então, é isso que acontece com a bebida quando a gente põe gelo lá. A gente transfere calor para o gelo usa esse calor para derreter e me deixa numa temperatura mais baixa. Então, beleza. Vamos já resumir essas coisas que a gente está falando aqui. Esses exemplos. O que está por trás de tudo. Então, frio é a sensação de perda de calor. Então, o que uma pessoa sente quando ela sente frio, né? Quando você está com frio aqui... Bom, eu desenhei primeiro... Você está com frio aqui no ambiente? Por quê? O frio que você está sentindo, a temperatura do ambiente está baixa. E o que ele está fazendo com você? Ele está querendo ficar a mesma temperatura com você. Qual que é a sua temperatura? É aquela que a gente mede no termômetro, 36 graus. Então, se o ambiente está mais frio que a gente, por exemplo, 20, sei lá, menor, né? Vou colocar aqui, 10 graus, está bem friozinho. O que ele tende a fazer? Ele tende a roubar calor da gente. Então, a gente vai transferir calor para o ambiente. E quando a gente transfere calor para o ambiente, a gente sente frio. Tá? Agora, se você coloca um casaco, você fica bem quentinho, né? O que acontece quando você põe um casaco? A temperatura do ambiente muda quando você coloca um casaco? A sua temperatura muda quando você coloca um casaco? O que vocês acham? Não. Tá certo. Tá certo. A sua temperatura não muda quando você coloca um casaco. O que acontece é que o casaco, ele é feito de um material, então ele tem que ser feito de um material que normalmente é lã, ou uma coisa que é mal condutor de calor. Ou seja, o ambiente, você está tentando transferir calor para o ambiente, né? Porque o ambiente está numa temperatura mais baixa que a sua, mas não consegue. Por quê? Ele não passa aqui, o calor não passa aqui, ele fica guardado na camada aqui, pertinho do seu braço, pertinho do seu corpo, ele não deixa o calor passar. E aí, você não sente mais frio, porque a sua sensação de frio não é só a temperatura do ambiente estar fria, é você perder calor, de fato, para o ambiente. Então, um casaco, ele diminui a perda de calor, ele não diminui a temperatura de nada, claro, né? Não é uma coisa mágica, assim, do nada vou diminuir a temperatura aqui e tal. Beleza. Então, todos esses exemplos que eu dei, eles falam sobre a conexão entre calor e temperatura. Calor é energia em transferência, energia térmica transferida, e temperatura é nível de agitação das moléculas. E aí a gente tem o quê? Como que essas duas coisas, o que uma tem a ver com a outra? Elas são ligadas pelo princípio do equilíbrio térmico, que só fala o seguinte, uma coisa que a gente vê no nosso dia a dia o tempo todo, e é por isso que ele é um princípio, porque é uma coisa que a gente só viu acontecer desse jeito, ele foi corroborado por todos os experimentos. Corroborado significa que eles concordaram com o princípio. E agora a gente estabelece que é isso mesmo que acontece em todas as situações. Então, se dois objetos com temperaturas diferentes entram em contato e não tem nenhuma outra influência do ambiente neles, vai haver transferência de calor do corpo mais quente, significa temperatura maior, até o corpo mais frio, significa temperatura menor, até que os dois atinjam a mesma temperatura. Tá? Então, você tem... Isso daí a gente está acostumado com isso, né? Se a gente pegar uma panela, não façam isso que é ruim, mas se pegar uma panela que está quente, você acabou de pegar do fogão, né? E colocar ela na água fria, dar um choque térmico lá, o que vai acontecer? A água fria, que estava fria vai esquentar e a panela vai esfriar. E no estado final, quando esse processo terminar, as duas coisas vão estar à mesma temperatura. Então, se tem um cubinho aqui, por exemplo, uma temperatura
de 15 graus. Aí você tem outro cubinho aqui, a uma temperatura de 60 graus Celsius. Quando eles tocarem, eles vão... o mais quente sempre vai transferir o calor para o mais frio. Então, o calor vai sempre vir daqui para cá, de forma até que os dois atinjam a mesma temperatura. Tá? Isso é bem de boa, né? Tem tudo a ver com o que a gente está acostumado. Agora, qual que vai ser essa temperatura, né? Se eu tenho 15 graus aqui e 60 graus aqui. Isso aí depende. Porque poderia muito bem ser que esse que tem 15 vai para 20 e esse que tem 60 baixa para 20 também. E os dois ficam a 20. Mas podia ser também que eles ficassem na temperatura média, né, entre os dois, na metade do caminho. Não é necessariamente isso que acontece. Eu só sei que eles vão atingir a mesma temperatura. Para saber qual temperatura é essa, eu preciso saber do que é feito esse bloco, e também qual que é o tamanho dele, a massa. Ou seja, o princípio do equilíbrio térmico só fala isso aqui. Que se eu tenho dois objetos de temperaturas diferentes, o mais quente transfere calor para o mais frio até que os dois fiquem com a mesma temperatura. Para eu saber qual que é a temperatura que os dois vão ficar, eu preciso saber qual que é o que tem mais massa e o que tem mais... E o tipo de material. Porque, por exemplo, o material que é feito de ferro transfere calor mais fácil. E o material que é feito de madeira transfere calor mais difícil. Então, é mais difícil para ele transferir calor. Existe fórmula para isso, que tem a ver com uma coisa chamada calor específico, que a gente vai ver nas aulas para frente. Mas é basicamente isso, só para vocês saberem. Não é que vai atingir a temperatura igual. Não é que vai atingir uma temperatura no meio do caminho, exatamente. Depende. A gente só sabe que é a mesma. Vou voltar sim, posso voltar sim. Você quer que volte... Até onde? Aqui só tem quase desenho, né? Por que coisa esfria, por que coisa esquenta? Porque coisa quente transfere calor para o ambiente, e aí ela esfria. E coisa fria recebe calor do ambiente, esquenta. Sim, é aqui. Então, comida quente, beleza, né? Ela transfere calor para o ambiente. Vou desenhar com uma setinha assim. Transfere calor para o ambiente. Então, ela esfria. O sorvete, ele esquenta por quê? Porque o ambiente transfere calor para ele. E não o contrário. Quem começou com a temperatura fria foi o sorvete. E o ambiente estava com a temperatura mais quente. Então, o objeto que está com a temperatura mais quente, como a gente falou lá no final, transfere calor para o objeto que está com a temperatura mais fria. Então, com o sorvete funciona desse jeito. Tá? É como se fosse aquele objeto em contato com outro objeto. O mais quente é o ambiente, então ele vai transferir calor para o sorvete. Aqui, o mais quente é o macarrão, então ele vai transferir calor para o ambiente. Ao contrário. Sentido contrário. Deu para entender, Maria? Beleza. Opa, deixa eu só ajeitar um negocinho aqui. Vou passar aqui o slide. Quem estiver anotando aí. Tá. Beleza? Então, não existe coisas que não existem. Não existe transferir temperatura. Não existe transferir temperatura. Não existe transferir frio. Só existe transferir calor. Então, toda vez que tiver uma das opções da questão falando frio é transferido daqui para cá. Temperatura daqui é transferida para cá. Não existe, não faz nem sentido falar.
A única coisa que faz sentido falar é calor veio daqui para cá. Quando o calor veio daqui para cá, essa coisa esfria e essa esquenta. Ou calor veio de lá para cá. E aí acontece o contrário, né? Então, sempre bom lembrar. Aí, bom. Então, última coisa, que é uma diferença importante que eu quero pontuar para vocês, é que calor é uma quantidade de energia, como eu falei, que vem da energia interna do sistema, energia térmica, e a temperatura é uma propriedade do objeto, que não importa o seu tamanho. Como assim? Se a previsão do tempo falou lá para você, ou você viu no Google, que está fazendo 23 graus, não importa se você pega, por exemplo, se você pega esse pedacinho do ar aqui e analisa ele, você vai observar a temperatura 23 graus. Se você pegar um pedação maior, vai estar 23 graus também. E você pegar o ambiente todo, vai estar 23 graus. Opa, alguém abriu o microfone aí, gente. Alguém quer falar alguma coisa? Opa, tá bom. Então, não, é isso que a temperatura não depende do tamanho do objeto. Por quê? Porque ela é o nível de agitação de cada uma das moléculas. Então, ela te dá quanto que cada uma está se movendo. Então, não importa se você pegar 20, você pegar 40 moléculas, o tanto que cada uma está se movendo é sempre a mesma quantidade, beleza? Por outro lado, a energia térmica, que é a soma de todas as energias cinéticas, a energia térmica de uma coisa, ela é diferente com a quantidade que você pega. Você pegar só um pedacinho aqui, tem menos moléculas aqui. Se você pegar um pedação assim de ar, aqui vai ter mais moléculas. Então, energia térmica e, portanto, o calor que ele tem para dar, né, calor que ele pode te fornecer, vai ser maior. O calor que ele tem capacidade de fornecer é maior. Temperatura não tem isso. Então, uma comparação legal que eu vi, que é só uma metáfora, tipo assim, é uma analogia, é que o calor é como se fosse o volume de água de uma piscina. Você pode ter, se você tiver piscinas de tamanhos diferentes, o volume de água vai ser diferente com certeza. Agora, você tem como ter, aí a temperatura é como se fosse o nível da água da piscina. Então, como é que você fala assim? Calor é como se fosse a quantidade de água da piscina, é o volume que tem aqui todo. E a temperatura é como se fosse a altura do nível de água da piscina. Então, só a altura. Se você tem piscinas de tamanhos diferentes, tem uma piscina maior, se você tem uma piscina maior, então seu volume vai ser maior. Vai ter mais água, né? Mais água. Mas você pode ter a mesma altura. A altura da água. Aqui a altura da água. Então, é só uma analogia para eu entender, mais ou menos, como que a capacidade, né, de eu fornecer calor não é a mesma coisa que temperatura. Temperatura é uma propriedade que uma coisa pode ter independente do tamanho dela, tá bom? E aí, temperatura, então, como a gente viu, tem a ver com estar quente ou frio. Se tá frio, tá uma temperatura 10 graus, 5 graus, menos 3 graus. E se tá quente, tá uma temperatura 36 graus o ambiente. Mas as nossas sensações podem nos enganar. Quem aí tem uma tesoura aí perto de vocês? Uma tesoura que tem uma parte assim. Quem puder aí, quem tiver uma tesoura perto de vocês, vai pegar? Pega aí, pra gente ver um negócio. Vocês estão com a tesoura? Vocês têm tesoura? Se não tiver tesoura, vê se você tem algum objeto metálico perto de vocês. Opa, já eu te respondo, viu, Letícia? Vou guardar essa pergunta aí. Beleza. Ó, vê se tem algum objeto metálico ao redor aí. Tá. Agora, eu quero que você toque
numa coisa que seja de plástico ou de madeira, alguma coisa aí ao redor, qualquer coisa. Se você está com a tesoura, pega na parte de borracha da tesoura. Tá. Agora, pega na parte metálica da tesoura. Pega aqui e pega aqui. Você acha que as duas coisas estão com a mesma temperatura? Sim ou não? Não. Quem que está mais com a temperatura menor? Que parte que está com a temperatura menor? O metal. A temperatura mais fria é a menor. O metal. Então, você sente que o metal está a temperatura menor e que a borracha está a temperatura maior. Só que não é verdade. As duas temperaturas são a mesma. Por quê? Tudo que está no seu ambiente está em equilíbrio térmico com o ambiente. O que é o equilíbrio térmico? Transferir um calor até ficarem a mesma temperatura. Então, esse metal e essa borracha estão na mesma temperatura. Só que o que acontece? Nossos sentidos enganam. A borracha é um mau condutor de calor. Borracha, plástico, são maus condutores de calor. Enquanto que o metal é um bom condutor de calor. Então, quando a gente toca na borracha, tem transferência de calor para ela, do nosso corpo para ela, e no metal também, as duas, tá? Só que no metal é mais rápido. E nosso tato funciona desse jeito. Quando tem transferência de calor mais rápida para o nosso dedo, para a nossa mão, a gente sente mais gelado. Mas não é a temperatura dele não é maior, é a mesma. Então, uma observação. Nossos sentidos, nosso tato pode enganar. A agitação das moléculas do metal, que é a definição de temperatura, e a agitação das moléculas da borracha é a mesma. É a temperatura do ambiente, inclusive, que vocês estão. Mas você sente mais frio no metal porque ele é o melhor condutor e ele passa o calor mais rápido. Na verdade, ele rouba o seu calor, né? Você está numa temperatura maior, que é 36 graus. Você toca nele, o que ele faz? Calor vai da sua mão pro metal, tá? E na borracha também. Só que no metal é mais rápido, porque ele é um bom condutor. Então você sente mais frio. Não quer dizer que a temperatura é menor. Então fica aí essa dica. Nem sempre os nossos sentidos são o melhor jeito da gente saber a temperatura das coisas, porque a nossa noção de temperatura tem a ver com transferência de calor e não necessariamente com a temperatura, de fato. Assim como a gente sente quentinho com um casaco, mas o ambiente está numa temperatura fria, né? Mas a gente sente quentinho com casaco, então nossos sentidos podem nos enganar. Sua mão tá gelada, então para mim tá na mesma temperatura. Você tipo, uai, mas você deve sentir alguma coisa de diferente, né? Quando você toca. Senão, quer dizer que você tá à mesma temperatura deles. Enfim. Mas depende mesmo. Se a temperatura do ambiente estiver quente, aí você não vai sentir tanto. Se o ambiente estiver frio, a colega aí falou que em Contagem lá tá 23 graus. Aqui tá bem mais quente. Eu só sinto um pouquinho de diferença. Mas quanto mais quente tiver o ambiente, menos você vai sentir isso. Se tiver, tipo, 10 graus, se tiver bem frio, aí você vai sentir bastante diferença. Pois é, mas mesmo que você não tenha visto a diferença de temperatura, você pode tentar, por exemplo, se você colocar na geladeira, deixar por um tempo e pegar de novo, aí você vai sentir. Você vai sentir que o metal tá mais frio do que a borracha. Com certeza. Então, por causa dessa condução térmica. Então, é isso aí, tá? Acabou essa aula aí. Não sei se eu tinha... Não tinha mais nada para mostrar, não. Pois é. Aí, eu passei para vocês, quem não estava acompanhando aí. Rapidinho. Eu passei para vocês 2 experimentos para vocês fazerem até semana que vem, tá?
Não vou ficar obrigando ninguém a fazer, mas eu queria muito que vocês fizessem e quem puder gravar, quem sentir a vontade de gravar, para gravar e principalmente responder as perguntas no final dos experimentos para eu saber se vocês entenderam a matéria de hoje. Então, os experimentos eles estão no Classroom. A última coisa que eu postei lá no Classroom é um PDF que chama Guia de Experimento, tem o primeiro e o segundo experimento. Lá nesse PDF tem as perguntas. Então, tem como fazer o experimento e no final do experimento tem algumas perguntas para vocês responderem. Vocês podem responder no caderno e me passar lá no Classroom. Tá? Beleza? Tem mais alguma dúvida? No começo da aula que vem, a gente vai discutir, então, as respostas corretas e o que vocês... Qual foi a sensação que vocês tiveram térmica lá nos experimentos, tá bom? Vou terminar de gravar aqui. Parar a gravação.